Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um AWS Solutions. Meu nome é Charleston Teles, sou arquiteto de soluções AWS. A AWS Solutions consiste numa série de soluções AWS já prontas para vocês instalarem diretamente em suas contas AWS através de scripts de CloudFormation Template. Hoje, nós vamos falar da solução de Generative AI Application Builder, um construtor de aplicações para inteligência artificial generativa. E para explicar detalhes dessa solução, tenho aqui comigo o arquiteto de soluções, Daniel Voluchen, membro do Technical Field Community de AI/ML. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Charles. Então, pessoal, essa solução utiliza Generative AI para a criação de chatbots utilizando diferentes Foundational Model, ou FMs. Entre eles, nós temos o AI21, Anthropic e o próprio Foundational Model da Amazon, chamado Amazon Titan. Na solução, vocês podem customizar tanto o FM que vocês utilizam, quanto o contexto utilizado para as respostas. Parece bem interessante, Daniel. Podemos dar uma olhada no diagrama de soluções? Sim, vamos lá. Muito bem, Daniel. Então essa é a página da solução? Sim, Charles, essa é a página da solução. E aqui a gente pode observar várias informações. Teremos uma visão aqui geral da solução, o que a gente pode fazer aí com a solução, os benefícios que elas trazem ali para a gente. Temos alguns detalhes e informações de como implementar essa solução também. Tá. Aqui a gente tem alguns pontos importantes, temos o código-fonte disponível, então lá dentro do GitHub a gente pode buscar essa informação também. Legal. Temos à disposição aqui um modelo de CloudFormation, ou seja, através desse modelo, o próprio cliente pode customizar no caso de uso dele e adequar ali para a necessidade que ele precisa. Tá bom. E o último passo que a gente tem aqui é fazer a execução direto na console da AWS. Então, a partir daqui... instalar essa solução na conta do cliente. Exatamente. Tá bom. Podemos dar uma olhada no diagrama da solução, Daniel? Claro. Então, o diagrama aqui da solução, como é que ela funciona? A primeira coisa, ela disponibiliza para a gente uma página que ele chama de Deployment Dashboard. Ali dentro, a gente vai ter a visão completa da solução através de um website estático. Tá bom. Que é disponibilizado pelo S3. No S3, tá bom. Exato. Autenticação, estou vendo que temos ali o Cognito. Exato. E para proteção do nosso ambiente, das APIs, ainda a gente tem um conjunto de regras de Web ACL através do AWS Web Application Firewall. Tá bom. E aí na parte do back-end aqui, Daniel, o que acontece nessa interface, por exemplo, na hora que eu criar um novo use case lá na interface? Maravilha, hein? O que acontece? As chamadas de API para criação, eles disparam ali um conjunto de funções lambda. Essas funções lambdas, elas acabam armazenando as informações dos parâmetros, desse nosso caso de uso que a gente está fazendo deploy, dentro de um Amazon DynamoDB. Depois disso, essas informações elas são persistidas também dentro do Parameter Store. Então, todas aquelas informações que a gente tem de informação do nosso prompt, parâmetros utilizados no nosso modelo fundacional, são armazenados aqui no Parameter Store. Legal. E essa parte ele prepara para a gente chamar um conjunto aqui de infraestrutura como código, um CloudFormation, para que a gente faça realmente o deploy dessa nossa pilha ou stack da solução do caso de uso que a gente vai utilizar. Legal. Estou vendo ali também, Daniel, no ponto 9 a gente tem um Secrets Manager. Que tipo de credenciais a gente armazena aí nesse repositório? Excelente pergunta, Charles. Esse aqui é para as pessoas que querem utilizar LLM externos. Então sim. Aqui a gente armazena as informações, as credenciais, para conseguir fazer o acesso a um LLM externo. Legal, bacana. E a gente tem um segundo diagrama dessa solução, que aí realmente aqui já seria então uma solução criadora de outras soluções. Então quando eu crio o use case, esse segundo diagrama é realmente o use case que vai ser executado ou lançado na conta do cliente. Exatamente, Charles. Então aqui a gente tem novamente uma tela, um acesso aqui através do CloudFront, de um site estático. Temos toda essa camada de proteção e de credenciais para acesso ao nosso caso de uso através do Cognito. E as chamadas que nós faremos através do nosso caso de uso, elas vão passar pela API Gateway. E aqui a gente tem uma grande diferenciação. Para aqueles casos que a gente utilizar, por exemplo, a técnica de RAG, para que a gente contextualize, que a gente tenha um local ou uma base de dados que a gente determine qual que é o limite da informação que a gente vai buscar. Aqui no nosso exemplo a gente vai utilizar o Amazon Kendra. Legal. E vejo aqui que essa Lambda aqui, Daniel, a gente já está utilizando realmente um processo de Generative AI. Vejo ali que o Lambda já tem um conhecimento de LangChain. Perfeito. Que é o que você está falando ali. Então, se eu estiver utilizando um contexto restrito,
eu posso estar comunicando aí com o Kendra, que é o nosso serviço, o Amazon Kendra, que faz aí pode ter diferentes data sources que vão influenciar o meu LangChain aí nas perguntas ou nas respostas aí no caso do Generative AI. Exatamente, Charles. E aqui o ponto legal é justamente o cliente trazer as informações do negócio, da empresa dele, para conseguir realmente buscar informação nesse formato de programação aí, no formato NLP. Legal. Bom, vamos lá, vamos clarificar através de uma demo que acho que vai ficar mais claro para o pessoal o que acontece aí na interface do usuário. Maravilha. Então aqui, Charles, a gente está na tela aqui de Deployment Dashboard, ou seja, a tela principal da nossa solution, e é através dessa tela que a gente vai fazer o deploy do nosso caso de uso. A gente vai criar outras solutions nessa tela. Exatamente. Que são solutions de chatbots. Perfeito. Tá bom. E aqui para o nosso exemplo, a gente já preparou 2 casos de uso, tá? Um modelo que a gente está chamando de chat genérico, Tá. E um outro chamado chat delays. Legal. Daniel, vi que tem ali um deploy new use case. Talvez antes de entrar nos 2 que você já criou, talvez só mostrar para o pessoal quais são os parâmetros que se usa para criar um novo caso de uso aqui, só o pessoal se familiarizar. Com certeza, vamos lá. Então, selecionando aqui um deploy do novo use case, primeira coisa a gente vai escolher o caso. Por enquanto a gente só tem chats. Perfeito. Né? Então a gente vai criar um chat. Podemos dar um nome aqui para ele. Vou avançar. Aqui é um ponto importante, qual vai ser o modelo que a gente vai utilizar? Foundation Model, que a gente estava falando, a seleção. Exatamente. Então aqui eu vou escolher o nosso serviço, né? O Bedrock seria da Amazon. Perfeito. Então a gente vai usar o nosso intermediador de Foundation Model. Ou, só voltando ali no Model Provider, a gente pode também acessar Foundation Models externos. Então eu já posso ir direto lá na Anthropic, direto na Hugging Face, e já acessar os endpoints externos, que é justamente o que você tinha mostrado. Tá bom. Vamos imaginar que eu vou então usar o Bedrock aqui, né? Vou usar um da AWS. Maravilha. E aí dentro do Bedrock, aí sim ele vai intermediar o acesso a esses outros Foundation Models. Muito legal. Exato. E aqui a gente tem algumas opções, como a gente mencionou, AI21, temos o próprio modelo da Amazon, O Amazon Titan. e Anthropic, algumas versões do Cloud. Legal. Aí seleciono o Foundation Model. Vamos aqui de Cloud V2. Vou avançar. Aqui é aquele ponto, Charles, que a gente comentou anteriormente, do uso de uma técnica específica para a gente restringir até onde a gente vai buscar informação, o contexto aqui do nosso chat. Legal. Então, se eu posso dizer que eu não quero restringir o contexto, que ele vai usar tudo que o Foundation Model conhece de treinamento, ou eu posso restringir aqui usando o Kendra, que aí sim ele só vai utilizar os data sources que o Kendra tem conhecimento. Exatamente. Legal. Aqui para o nosso exemplo eu vou deixar como não. E aí a última tela é só uma revisão de tudo que foi criado e crio um novo use case. Legal. Maravilha, Daniel. Só realmente o pessoal conhecer os parâmetros. Vamos utilizar um que você já pré-criou aí, então, de use case. Vamos ver o que ele faz. Show de bola, Charles. Então, o primeiro caso de uso que a gente tem aqui, a ideia é usar um modelo sem o uso do RAG. Sem restrição de contexto? Posso perguntar qualquer coisa? Qualquer coisa. Então, se eu posso qualquer coisa, Daniel, manda aí quem descobriu o Brasil, então, vamos ver. Vamos lá. Essa é uma outra coisa, né, Daniel? Você usou qual Foundation Model aqui? Para esse exemplo aqui, eu usei o Anthropic com o Cloud V2. Legal. E o Anthropic é legal que ele entende português, né? Então, exatamente. Ótimo ponto. Sensacional. Então aqui a gente já começa a ver as respostas de quem descobriu o Brasil aí, então, de acordo com os registros históricos, Pedro Álvares Cabral. Muito legal. Ainda colocou um apêndice ali como uma possibilidade aí, até o que se conhece até o momento, seria Pedro Álvares Cabral, mas colocou meio que uma dúvida ali, que exatamente. Gerar uma controvérsia. Muito interessante. Muito bom. Uma coisa que o pessoal sempre pergunta também, Daniel, é desenvolvedores querem gerar código. Posso gerar código aqui com esse modelo? Com certeza, Charles. Vamos lá. Muito bem, então temos aqui uma geração do código do Fibonacci recursivo. Olha que legal, ele até coloca numa telinha diferente ali o código. E uma pequena explicação ali da recursividade. Muito exatamente. Legal. Uma outra coisa que o pessoal sempre pede é resumo de textos, né, Daniel? A gente conseguiria resumir um texto aí, né? Podemos sim, Charles. Vamos buscar aqui um texto do anúncio que a gente teve do Amazon Bedrock. O próprio anúncio do Bedrock. Então temos ali um texto relativamente, digamos, médio, né, do anúncio do Bedrock. E aí vamos pedir um resumo em uma frase. Legal. Exato.
Muito bacana. Ele já pegou ali o texto do Bedrock. Sensacional, Daniel. Então, esse é o exemplo onde eu posso fazer perguntas genéricas, eu não tenho uma restrição no contexto. E o caso onde eu tenho uma restrição, posso fazer um use case mais restrito? Pode sim, Charles. Então, o nosso segundo caso de uso aqui é utilizando o REG. A gente vai delimitar esse nosso contexto. E aqui, para o nosso exemplo, a gente está olhando para uma lei, a lei do inquilinato, que é a Lei 8245, para restringir, né, as informações que ele vai responder para a gente aí com base nesse contexto. Legal. Então, você pegou lá o texto da lei lá no site do governo brasileiro, colocou no Data Science do Kendra. Perfeito. Deixou o Kendra indexar esse documento e agora vai interrogar esse documento usando esse use case. Muito Exatamente. legal. Vamos lá. Então, a primeira coisa é setar esse contexto, né, dentro do meu use case aqui na solution. Exato. Vou deixar então aqui a parte de contexto, vou salvar essa informação de utilização de contexto. Tá bom, setei o contexto e agora vou fazer perguntas baseadas nesse documento da lei do inquilinato. Exatamente. Então, o que é a lei 8245? E ele começa a trazer para a gente as informações, o resumo do que ele entendeu daquele documento PDF, informado no nosso contexto. Que legal, muito bacana. Então já resumiu ali, resume a lei de aluguel e estabelece ali as obrigações entre locatários e locadores. Muito bacana. E eu consigo, por exemplo, se perguntar quais as obrigações dos locadores, será que ele vai me responder? Bora tentar lá. Olha que bacana. Excelente. E olha que bacana, a gente pediu as 3 principais obrigações, ele já trouxe esse resumo para a gente separado pelos pontos que a gente pediu. Muito legal. E da mesma forma, poderia perguntar as 3 principais obrigações do locador. Perfeito, vamos lá. Entregar ao locatário o imóvel alugado, muito legal. Então, os clientes poderiam, por exemplo, ter nessa base do Kendra, aí, por exemplo, documentos de procedimentos da empresa, colocar nessa base de dados do Kendra, e os empregados ou os colaboradores poderiam começar a perguntar detalhes sobre esses procedimentos. Muito legal, bacana, Daniel. Acho que deu para entender a solução aí, como é que ela funciona. Obrigado. Maravilha. Então é isso, pessoal. Para vocês que buscam uma solução rápida e prática para criar chatbots com contextos genéricos e contextos restritos, fiquem à vontade para iniciar essa solução através do link abaixo. Exatamente. E não deixe de experimentar diferentes Foundational Models para o seu caso de uso específico e ver se ele se adequa à sua necessidade. Acompanhe essa e outras soluções através do nosso canal da AWS Solutions no link abaixo. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.